Olá, alunos, tudo bem com vocês? Professor Vinícius aqui, trazendo mais uma aula de ciências. Na nossa aula de hoje, a gente vai fazer a correção, então, das atividades nossa da aula passada e também fazer uma revisão do conteúdo que a gente trabalhou a respeito, então, desses protozoários da nossa aula passada. Beleza? Vamos lá, então, para dar início à nossa aula. Bom, só relembrando, então, a gente trabalhou na nossa aula passada a respeito dos protozoários, né? O que são protozoários, que a gente já aprendeu na nossa última aula? Protozoários são aqueles organismos unicelulares que têm como principal característica serem eucariontes, o que significa que possuem núcleo em suas células, tá? E esses protozoários estão dentro do reino protista, tá? E esse reino protista, a gente vai ter dois principais organismos dentro desse reino. São as algas, tá? E os protozoários, que a gente vai relembrar um pouquinho do que a gente estudou na aula passada, tá? E esses protozoários, né, a gente pode classificar ele em relação ao seu formato, tá? Ou a sua forma de locomoção. Como assim, professor? Por serem seres unicelulares, né, diferente de outros seres pluricelulares, eles vão ter uma diferença aí na sua forma de locomoção, tá? Então, existem, por exemplo, protozoários que são flagelados, né, que possuem um flagelo para sua locomoção, ele, através do batimento desse flagelo, ele consegue se locomover no meio onde ele vive, tá? A gente vai ter amebozoários. O que são os ameboides, tá? Ou amebozoários? São os protozoários que possuem estrutura locomotora através da sua membrana plasmática, tá? Através de contrações e relaxamento dessa membrana plasmática. Um exemplo que a gente teve lá desse tipo de protozoário são as amebas, tá? A gente também vão ter protozoários que são ciliados, tá? Ou seja, que possuem cílios à sua volta, tá? Para sua locomoção, como nessa imagem aqui. Está um pouco clara, não dá para a gente ver os cílios, mas os cílios estão em volta desse indivíduo. Como se fosse flagelos, só que em pequenos, tá? Flagelos em volta desse corpo. Tá? Então, ele vai conseguir fazer essa movimentação no meio através do batimento desses cílios, tá? Que vai fazer com que a água ao seu redor se movimente e também leve ele no local desejado. Existem também, tá, protozoários que não possuem nenhum tipo de estrutura locomotora, tá? E basicamente esses indivíduos, né, são do tipo parasita, eles vão viver parasitando outros organismos, como por exemplo organismos de mamíferos, insetos, enfim, outros organismos pluricelulares, porque ele não consegue se locomover, né? Consequentemente, ele não consegue também obter fontes de nutrientes com mais facilidade. E parasitando esses organismos, né, o próprio alimento chega até ele com mais facilidade. Beleza? Só relembrando lá, né, protozoários, a maioria dos protozoários tem hábito de vida livre, ou seja, vivem em ambientes aquáticos, como rios, lagos e mares, tá? Ou também pode acabar habitando ambientes terrestres úmidos, tá? Locais onde a gente tem uma grande quantidade de umidade, né? Regiões onde, por exemplo, próximos a rios, próximos a lagos, tá? Então, não necessariamente ele precisa estar lá dentro da água do rio para sobreviver. Ele pode estar em regiões úmidas, né? Ali perto do barranco, ou próximo ao rio, ao lago, ou algum tipo de fonte de água que tem uma grande quantidade de umidade. Consegue viver no deserto, professor? Não, não tem como viver lá. A não ser que seja em um oásis onde tem uma grande quantidade de água, né? Próxima a ele, que ele tenha ali uma umidade que ele consiga sobreviver. Caso contrário, tá? Ele não iria conseguir sobreviver. Então, portanto, ele é um tipo de ser vivo que tem a necessidade de
água para sua sobrevivência, tá? Não muito diferente de outros organismos vivos, mas eles precisam de uma quantidade maior de água para sobreviverem, tá? Então, alguns desses protozoários vivem interagindo com outras espécies, né, numa relação obrigatória, que traz benefícios para ambas, que é o caso do mutualismo, né? Ou ainda beneficiando-se de uma relação com outro ser vivo, sem lhe causar benefício ou prejuízo, no caso, comensalismo. No entanto, há também protozoários com hábito de vida parasita, né? Isto é, vivem à custa do hospedeiro, causando algum dano a esse hospedeiro. Então, a gente vai ter aqui 3 tipos de relações, né, entre organismos vivos. As 2 primeiras, né, são relações harmônicas, que a gente pode dizer, né? O mutualismo, os 2 organismos, um depende do outro para sobreviver. No comensalismo, um organismo se beneficia e o outro não tem nenhum tipo de benefício ou malefício causado por esse organismo, né? E depois o outro é do tipo parasita, aonde um organismo sai ganhando e o outro perdendo. Um exemplo bem clássico que a gente tem de parasita é a lombriga, tá? Então a lombriga ela fica vivendo lá no intestino, tá? De alguns mamíferos, inclusive da nossa espécie, né? O Homo sapiens, e inclusive seres humanos, né? E esses parasitas eles acabam se alimentando daquilo que a gente come, tá? Podendo causar um tipo de anemia na pessoa. Por isso que ele pode causar algum tipo de dano. Inclusive, pode até se alimentar das paredes do intestino dessa pessoa, tá? Se for em grande quantidade, lógico. E um tipo de comensalismo, né? A gente vai ter algumas bactérias que vivem no intestino, por exemplo, do nosso próprio intestino, né, que acabam se beneficiando ali da quantidade de matéria orgânica que a gente tem ali, mas não causa nenhum tipo de dano. Já o mutualismo, né, a gente tem aquele clássico exemplo lá do bem-te-vi e por exemplo, de uma vaca que tem carrapato. O bem-te-vi ele consegue se alimentar dos carrapatos da vaca e, consequentemente, a vaca se beneficia perdendo esses carrapatos, tá? Isso é um grande exemplo que a gente tem. Mas isso também ocorre com outros organismos vivos, inclusive com os protozoários, tá? Então, em relação à sua forma de locomoção, como a gente já falou, né, a gente vai ter os protozoários ameboides, que são as amebas, né, que acabam se locomovendo através da formação de pseudópodes, né, falsos pés, através do alongamento da sua membrana plasmática, beleza? E agora a gente vai fazer a correção da nossa atividade 1, né? Você agora vai percorrer um labirinto de características de protozoários e cianobactérias. Letra A. Para achar o caminho, guie-se pelas características dos protozoários que aparecem desde a entrada do labirinto até a ilustração correspondente a esse grupo. Lembre-se que essas características devem ser relacionar corretamente, tá? Então a gente começa lá da parte de baixo pelo nosso protozoário, tá? Então o protozoário, ele é do tipo pluricelular ou unicelular, tá? Então lá no início da nossa aula a gente já relembrou esse tema, né? A gente falou que os protozoários são exclusivamente unicelulares, portanto eu vou desse lado, tá? E agora eles produzem seu próprio alimento ou não produzem seu próprio alimento? Eles não produzem seu próprio alimento, eles são seres heterotróficos, tá? Se eles fossem autotróficos, capazes de produzir seu próprio alimento, a gente ia para esse lado. Então a gente vai ali para o 5. Então 1, 2, 5, tá? Agora a gente vai para o próximo nível. Produzem alimento na presença de luz? Liberam energia a partir do alimento? Não, tá? Eles não produzem alimento na presença de luz. Então, eles liberam energia a partir do alimento. Por isso que eles têm a necessidade, né, de fazer aquelas relações com outros organismos para conseguir sobreviver. Então, você vai agora para o 6. No próximo nível, organismos pioneiros, ou seja, que vivem num ambiente em primeiro lugar, né, como a gente falou lá das cianobactérias, ou organismos parasitas. Então, a maioria é do tipo parasita. Não são organismos pioneiros. Por quê? Porque ele não é autotrófico, ou seja, não produz seu próprio alimento. Então, ficaria número 9. No nosso próximo ambiente, no nosso próximo nível, ambientes tropicais ou ambientes sem vida?
Já que ele não é pioneiro, não vive, não são organismos pioneiros, tá? Ele vive em ambientes tropicais, onde tem uma temperatura ali próxima dos 25 graus Celsius, no média do ano, né? Então a gente vai ali para o 11, então 9, 11. E aí a gente chega aqui nessas duas fotos. Qual deles vocês acham que está mostrando para mim o protozoário? Imagem 13 ou imagem 12? Tá? Com certeza imagem 12. Tá? Então ficaria na sequência: protozoários unicelulares, não produzem seu próprio alimento, liberam energia a partir do alimento, tá? Organismos parasitas, vivem em ambientes tropicais, tá? E aqui a gente tem um desenho de um protozoário, beleza? Bom, para você que não conseguiu corrigir essa atividade número 1, né? Dá um pause no vídeo agora, tá? Então faz a correção aí do labirinto, percorrendo com o lápis lá na sua apostila, para ficar de uma maneira mais correta e coerente essa correção, beleza? Para todos aqueles que já fizeram a correção da atividade 1, agora a gente vai para a letra B da nossa atividade 1, tá? Então vamos lá. Com base nos seres, nas características dos seres encontradas no caminho, responda. O termo protozoário é usado para classificar que tipo de ser vivo. Fale um pouco sobre o papel ecológico desses seres e a forma pela qual eles obtêm alimento e energia. Tá? Então, a primeira pergunta lá, né? Com base nas características dos seres encontrados no caminho, responda. O termo protozoário é usado para classificar que tipo de ser vivo? Então, é usado para classificar seres vivos heterotróficos, unicelulares e organismos parasitas, né? E agora, respondendo a segunda pergunta, né, fale um pouco sobre o papel ecológico, né? Sobre como eles obtêm o alimento e a energia, né? Que é a pergunta que está fazendo lá para a gente. Esses seres eles podem ser parasitas ou podem viver em sociedades com outros organismos vivos, trazendo benefícios nessa relação e obtém esse alimento através dessa relação que ele tem entre esses seres vivos. Tá? E como que ele obtém essa energia? Através da fotossíntese? Não, é através da sua alimentação. Tá? Portanto, ele é do tipo heterotrófico, né? Ele não consegue produzir o seu próprio alimento. Beleza? Agora a gente vai lá para o teste 1, né? O termo protozoário, ele se refere a seres vivos caracterizados por, letra A, serem unicelulares, heterotrófos ou autotrófos? Errado, tá? Os protozoários, eles são unicelulares, verdadeiro, são heterotrófos, mas eles não podem ser autotróficos, tá? Ou autotróficos. Então, eliminamos aqui a letra A. Letra B. Serem unicelulares e heterotrófos, mas nunca autotróficos? Verdadeiro, tá? Os protozoários nunca são autotróficos, ou seja, não são capazes de produzir o seu próprio alimento. Beleza? Letra C. Sempre possuírem estruturas locomotoras, como cílios, flagelos e pseudópodos. Tá? Eles sim possuem esse tipo de 3 estruturas, mas não é sempre. Alguns não possuem essas estruturas locomotoras, né? Como a gente já falou lá a respeito desse tipo de protozoário. Letra D. Sempre serem espécies parasitas que não possuem estruturas locomotoras. Tá? Não, nem sempre eles são espécies parasitas que não possuem estruturas locomotoras. Alguns, né, como a gente já viu, possuem estruturas locomotoras, como pseudópodes, flagelos e cílios para sua locomoção. E também vivem em ambientes ambientes livres, né, como ambientes aquáticos livres. Não precisa ser necessariamente parasita. Então, a resposta certa do nosso teste 1 ficaria lá na letra B, né? Seres unicelulares e heterotróficos, mas nunca autotróficos. Tá? Agora a gente vai lá para o em casa, tá? Responder lá a respeito de uma tabelinha que ele sugeriu para a gente, né? Então, lá no em casa ele estava falando para a gente assim, ó, reproduza e preencha em seu caderno a tabela a seguir sobre as características dos protozoários. Tá? Então, a gente vai ter aqui o nome do protozoário, né?
Então, por exemplo, a ameba. E a gente vai ter aqui também a forma de locomoção e o seu hábito de vida, né? Então, a ameba, ela vai ter pseudópodes, tá? E o seu hábito de vida é um hábito de vida parasita. O paramécio, tá? Ele é um tipo de, ele tem como locomoção os cílios e ele tem um hábito de vida livre, né? Ele vive em ambientes aquáticos, não precisa se parasitar em outros organismos para sobreviver. Aqui a gente também tem o protozoário Trypanosoma, que é o causador lá da doença de Chagas, lembra que a gente falou? Inclusive, na nossa próxima aula, a gente vai falar a respeito desse Trypanosoma, quais são as principais características, sobre aonde ele, qual é o vetor de transmissão desse protozoário e todo o ciclo de vida dentro dos organismos, tanto do inseto transmissor, quanto do ser vivo que vai ficar infectado com esse protozoário. Tá? Então, a gente vai ter lá o Trypanosoma, com o protozoário, a forma de locomoção é o flagelo, e o hábito de vida dele é parasita, ele precisa de um outro organismo para sobreviver. E essa relação de parasita, né, como a gente já falou, é uma relação onde o protozoário sai ganhando e o seu hospedeiro sai perdendo. Tá? Habitante do inseto de baratas, tá? Triconinfa. O que o triconinfa é? Ele vai ter uma forma de locomoção de flagelo e ele vai ser um tipo de organismo simbionte, tá? Por quê, professor? Porque as triconinfas, elas vivem no intestino de baratas e outros insetos e auxiliam no processo de digestão de algumas substâncias, tá? Que a barata e outros organismos vivos, outros insetos, não conseguiriam fazer essa digestão através do seu intestino, tá? E aí, esse protozoário faz a digestão desse material e, em compensação, a barata consegue fazer a digestão, né, dessas substâncias e o protozoário sai ganhando porque ele ganha alimento gratuitamente, sem precisar ir atrás desse alimento, tá? Então, é um processo de simbiose. A barata precisa dele para sobreviver e a triconinfa precisa da barata também para sobreviver. Tá? E por último, aqui a gente vai ter o protozoário plasmódio. Tá? Ele não vai possuir, então, forma de locomoção e o seu hábito de vida é parasita, ou seja, ele precisa de um organismo vivo para sobreviver, até porque ele não possui uma forma de locomoção para ir atrás do seu alimento. Beleza? Bom, pessoal, nossa aula de correção, então, de exercícios vai ficando por aqui. Na nossa próxima aula eu volto, então, com a continuação, então, do nosso conteúdo, falando sobre os protozoários, beleza? Grande abraço. Qualquer dúvida a respeito do conteúdo, eu estou à disposição de vocês, tá? Lá no WhatsApp, no grupo, ou aqui dentro da plataforma Plural, beleza? Grande abraço e até a nossa próxima aula.